anos, e eu contei essa história para ele. Ele disse, realmente, eu tenho três filhos, e agora tenho meu netinho. Eu não sei realmente medir este amor, porque parece que é algo que supera todas as coisas. Supera o filho, supera tudo, e o neto tem aí, meu irmão me falando, que ele tem conquistado o meu coração. E realmente é o que nós entendemos. E aqui João, ele descreve nesta carta, nessa epístola, ele diz assim, veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Irmão, será que nós temos condições de medir este amor, de analisar este amor? Será que nós temos condições e nós temos a capacidade de medir na nossa mente o tamanho deste amor? Ele diz, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato nós somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Ou seja, João está dizendo que Deus nos amou de tal forma, de tal maneira, que ele nos concedeu essa dádiva tão abençoada de sermos chamados filhos de Deus. Aí ele diz o que de fato nós somos. Eu queria parar um pouco nessa tarde para nós meditarmos, para nós analisarmos, para nós fazermos uma autorreflexão, para sabermos se realmente nós estamos tendo esta consciência de quem nós somos. E para nós entendermos a verdadeira paternidade, ou o verdadeiro sentido de ser filho, nós precisamos ter, em primeiro lugar, um bom relacionamento com o Pai. O filho que não tem um relacionamento com o Pai, ele não sabe o que é ser um pai, ele não sabe o que é ser pai, ou ele não sabe o que é o Pai. O filho que não conhece o Pai, ele vê o Pai simplesmente como um mantenedor, como um provedor, como um ser de autoridade, como alguém que está assumindo um papel ao lado da sua mãe, e às vezes esse relacionamento se frustra na caminhada. Então, João está dizendo aqui, olha, veja, eu quero que vocês entendam, eu quero que vocês tenham essa compreensão do que realmente é ser filho de Deus. Ele diz, olha, este amor que Deus nos concedeu, ele é tão grande que o mundo não entende. Ou seja, o amor mundano, o amor terreno, o amor deste mundo, desse século, o amor das instituições não vai entender esse verdadeiro amor. Ou seja, só vai entender este amor quem é realmente filho de Deus. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, pois o veremos como ele é. Eu fico pensando o que é que João está querendo nos dizer aqui. João, ele expressa este amor paterno de tal tamanho, de tal grandeza, de tal magnitude, que ele diz, eu quero que vocês entendam que nós somos filhos de Deus. Deus é o nosso Pai. E para nós entendermos o significado dessa verdadeira filiação de Deus,
Nós precisamos entender o que João está dizendo. Ele diz, olha, enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, nós não vamos entender, porque nós um dia seremos, ou haveremos de ser, ou haveremos de ver, quando ele se manifestar. Para saber que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Olha que coisa maravilhosa! Seremos semelhante a ele, pois o veremos como ele é. Ou seja, ele está dizendo que nós vamos sair deste corpo, desse corpo corruptível, nós vamos sair para um corpo incorruptível. Nós vamos sair dessa matéria, nós vamos ser um espírito tal como o Pai é. E aí nós podemos entender a oração de Jesus em João capítulo 17, quando ele ora ao Pai, e ele diz, Pai, eu não peço que eu os tire do mundo, mas que os livre do mal. Pai, aqueles que tu me deste, eles vêm a mim. Eles são teus, assim como também eu sou teu. A oração de Jesus, em João capítulo 17, é um padrão de oração, de amor tão grande. E nós podemos comparar este amor com João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou Joel de tal maneira. Deus amou Max de tal maneira. Deus amou Lucas de tal maneira. Deus amou Antônio de tal maneira. Deus amou José de tal maneira. Deus te amou de tal maneira que deu o seu único filho, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então, a Bíblia está relacionada nessa expressão de João 3,16. Neste amor incondicional do Pai. Aí agora eu penso que não é mais o amor de pai para o filho, nem do avô para o neto. É um amor que não tem preço. É um amor incondicional. É um amor que ele nos amou de tal maneira que pagou o preço por nossas vidas. Hoje, Dia dos Pais, segundo domingo de agosto. O que nós podemos fazer para expressarmos este amor de Deus para nossos filhos? O que nós podemos fazer para demonstrarmos para aqueles que nós amamos como filhos que existe um Pai que é maior do que nós, que nos ama mais e que os amará mais. Nós precisamos aprender a expressar e a ensinar aos nossos filhos que o Deus que nos ama é o Deus que nos quer bem e é o Deus que não nos quer e não jamais ele quer nos ver em uma vida pecaminosa, em uma vida fora do seu propósito, em uma vida afastada do seu laço de amor. Todos nós conhecemos a parábola do filho pródigo. Quando Jesus ele fala desses dois filhos, o filho mais novo e o filho mais velho. Ele conta essa parábola que um certo homem tinha dois filhos. O mais moço disse, pai, dá-me
tudo que eu tenho, tudo que me é de direito, para que eu possa viver a minha vida e desfrutar do jeito que eu quero. O texto diz, a parábola diz que o pai pegou e deu para o filho a parte da sua herança. E ele gastara tudo com as meretrizes, com as suas farras, e foi cuidar de porcos. Eu posso entender que Jesus estava expressando ou falando de um verdadeiro pai que ama. Um pai que está disposto a pagar um preço pelo resgate do seu filho. O filho deu prejuízo ao pai. Aquele filho desonrou o pai. Aquele filho desprezou o amor do pai. Aquele filho foi ingrato com o pai. Aquele filho não amou a família. Mas o amor do pai continuou do mesmo jeito. O pai preparou roupa, o pai preparou calçado, o pai preparou anel, o pai preparou o banquete, o pai preparou a festa. O pai abriu os braços para receber de volta um filho que o desprezou. Queridos, o verdadeiro pai, o verdadeiro amor de pai, não é simplesmente aquele pai que passa a mão pela cabeça, mas é aquele pai que corrige e que ama. O verdadeiro amor de pai é aquele amor que está pronto para receber o filho de volta, para curar suas feridas, para curar as mazelas da sua alma. O verdadeiro amor do pai é aquele amor que está acima de interesses, que está acima de benefícios. O filho, muitas das vezes, se torna rebelde, se torna malcriado, se torna brigão, se torna insuportável, mas o pai precisa estar sempre pronto para perdoar e para amar o filho. Ser pai nessa sociedade que nós estamos vivendo não é fácil. Ser pai nos tempos de hoje não é fácil. Ser pai diante da tecnologia, de tantas ofertas que o mundo oferece para a geração de hoje não é fácil. Ser pai diante do nível de contaminação e de perversão que o mundo tem lançado sobre nossa casa não é fácil. Mas o mais importante em tudo isso é nós entendermos que se nós não buscarmos esse relacionamento com o Pai Celestial e trazermos a presença do Pai Celestial para dentro, para o ser da nossa família, muito mais difícil vai ficar. Nós, como pais, temos esta obrigação e o dever de levarmos nossos filhos a conhecerem o verdadeiro amor do Pai. Queridos, nós precisamos aprender e a ensinar aos nossos filhos o que é o amor do Pai. João diz aqui algo interessante, ele diz, olha, por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu. Amado, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, pois o veremos como ele é. João está ensinando um padrão de relacionamento para o futuro.
João está ensinando um padrão de vida presente e futuro. Ele está nos ensinando a termos um relacionamento com o Pai no presente e está dizendo que no futuro tem algo maior do que este relacionamento. Ou seja, nós precisamos trazer a existência dessa presença gloriosa de Deus para a nossa casa. Precisamos impetrar na mente dos nossos filhos a realidade do que é o verdadeiro amor de Deus. Irmãos, escute o que eu vou lhe dizer nessa tarde. Igreja não mantém ninguém firme. Dinheiro não mantém ninguém firme. Estudos, faculdades, doutorados, mestrado, doutorado, não mantém ninguém firme. Conhecimento não mantém ninguém firme. Religião não mantém ninguém firme. O que nos mantém firmes no propósito é nós reconhecermos este amor de Deus sobre nós. Existe uma geração que se relaciona com Deus por medo. Medo do inferno, medo da morte, medo de perder a salvação, medo de ficar aleijado, medo de ser castigado. Existe uma geração que se relaciona na igreja por causa da religião. É um religioso. Acha que ser religioso está dentro de um padrão de vida necessário para alcançar o futuro. Existe uma geração de pessoas que não sabem quem são. Simplesmente ele vai no meio da multidão. Ele não conhece Deus, não conhece Jesus, não conhece o Espírito Santo, não sabe qual a função, está ali porque alguém o convidou e se tornou um ambiente agradável, um ambiente bom, um ambiente onde todos se abraçam, onde todos estão juntos, aquele ambiente confortável. Existe uma geração que esta geração ela precisa ser ajustada, porque ela está completamente desajustada, não sabe quem é, não sabe de onde veio nem para onde vai, não tem certeza de nada. É uma geração desinformada, desinteressada, perdida. Mas eu quero falar, estou falando hoje para uma geração que entende o verdadeiro sentido de ser filhos de Deus. Uma geração que entende o verdadeiro sentido do amor que nós pregamos e que nós fomos alcançados. Este amor do Pai que nos alcançou. Este amor que nos batizou, este amor que nos libertou, este amor que nos resgatou, este amor que nos salvou, nós precisamos impetrar nessa geração de hoje esse verdadeiro sentido ou sentidos da nossa existência. Conhecermos o Pai que nos ama. Conhecermos o Pai que nos quer. Sabermos nos relacionar com este Pai verdadeiro. Com este Pai que jamais nos abandonará. E para isso nós precisamos chamar a existência ou viver dentro de nosso lar, dentro da nossa família, no seio da nossa casa. Essa verdadeira realidade.
Talvez você me diga, mas pastor, mas eu não tive um pai. Eu não sei o que é amor de pai. Se você não sabe, em nome de Jesus, você vai saber e aprender e a viver este relacionamento com Deus. Quando nós nos relacionamos com Deus, quando nós entendemos deste amor de Deus sobre nós, nós entendemos exatamente o que temos que fazer com outras pessoas. O verdadeiro amor de Deus foi derramado sobre nós. Olha o que Jesus diz em João 17, verso 24. Pai, aquele que me deste, quero que onde eu estiver, também ele esteja comigo, para que vejam, ou para que veja a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte: o amor que eu recebi de ti, eu transfiro para eles. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, se você não teve um pai que te amou, se você não teve um pai que foi presente, se você não teve um pai para se espelhar, se você não teve um pai para cuidar de você, se você não teve um pai para te amar, se você não teve um pai para te corrigir, se você não teve um pai para te dar limite, hoje você é chamado e chamada filhos de Deus. E eu quero ler esse versículo para você novamente. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que veja a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Jesus está dizendo aqui que o amor que ele recebera do Pai antes da criação do mundo, ele quer transmitir para aqueles que se achegam a ele. Em Mateus 6, 26, Jesus diz: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam, nem em celeiro, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Estou falando agora para aquele que sabe, ou aquela que está me ouvindo dizendo: pastor, você não sabe o que é não ter o amor de um pai. Eu quero dizer para você que há um pai que te ama. Há um pai que cuida de você. Há um pai que te escolheu. Há um pai que quer superar e quer preencher essa lacuna da sua alma, para que você possa viver e experimentar este grande amor. Em 1 João 2,15, João diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aqui nós temos uma diferença, aqui nós temos algo que precisamos refletir. Este amor que nós falamos, este amor do Pai, é um amor incondicional, mas é um amor, eu poderia dizer, possessivo, ciumento. É um amor único, que não compartilha, não divide este amor com outro amor. Você não pode amar dois senhores. Você não pode dividir este amor, essa paixão, essa alegria com o Pai, do Pai, com o que o mundo tem oferecido. Pastor, eu tenho que viver agora como alienado? Não, meu irmão, você vive a sua vida. Você tem o direito de viver, de usufruir, de divertir. Você tem o direito de viver a sua vida na presença do Pai em todo o tempo. Você tem o direito de ser feliz na presença do Pai.
Quando nós não amamos o mundo, nós estamos dizendo, eu escolho o amor do Pai. João 10, 28 a 30. E deu-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Tome posse no nome de Jesus. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. Quem sabe você poderia dizer aí mesmo onde você está, na mente, ou abrir a tua boca, ou falar como você quiser. Satanás, eu não vou perecer. O meu Pai me ama. O meu Pai me amou. Aleluia. E ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, que me deu, é maior do que todos. E ninguém pode arrebatar das minhas mãos. Das mãos do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Que coisa gloriosa. Jesus conhecia, sabia e valorizava este verdadeiro amor. Veja que coisa linda. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. Diga comigo, porque não morrerei, mas viverei para contar as maravilhas do meu Pai. E ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que me deu, porque é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-la das minhas mãos, ou das mãos do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, põe isso na sua cabeça. Você tem um Pai que te ama. Você tem um Pai que te protege. Você tem um Pai que te guarda. E ninguém vai poder arrebatar você das mãos dele. Ou seja, você é dele, ele é teu. Como diz o salmista no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu poderia parafrasear esse versículo e dizer, o Senhor é o meu Pai e nunca me abandonará. O Senhor é o meu Pai e nunca me deixará sozinho. O Senhor é o meu Pai e jamais eu sairei de perto dele. Aleluia. Provérbios 15, 5 diz, o tolo despreza a correção do seu pai, mas o que observa a repreensão prudentemente se livrará. O tolo nunca vai ter um bom relacionamento com o pai. O tolo nunca vai saber o que é a correção de um pai que ama. Ser pai é uma arte, ser pai é um dom, ser pai é um privilégio. E nós que somos pais, nós sabemos que quando nós corrigimos nossos filhos é porque nós os amamos e não queremos o mal deles. E muitas vezes nós não entendemos essas coisas porque nós não queremos nunca a correção do nosso pai. Em João 14, 23, Jesus disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E veremos para ele e faremos nele morada. Onde nós
nós estamos alicerçando a nossa morada? Quem é a base, quem é o alicerce, quem é a fortaleza da nossa morada? Quem realmente domina a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente? Onde nós estamos firmados? João 1,12 diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crê no seu nome. Se nós somos realmente filhos de Deus, nós precisamos ter o nosso alicerce em Deus, ter a nossa fortaleza em Deus, ter a nossa segurança em Deus. Tiago 1,17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Nós não podemos viver em dúvidas dos nossos sentimentos. Nós não podemos variar os nossos pensamentos. Nós não podemos deixar que o inimigo roube da nossa mente esse sentimento de filho e de filhos de Deus. E para isso nós precisamos guardar os seus mandamentos e alicerçar nossa vida nele. João 14:21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Eu quero encerrar deixando esse versículo mais uma vez. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Quero te fazer algumas perguntas. Você ama o Pai? Você ama o Filho? Você guarda os mandamentos do Pai? Você obedece ao Pai? Você quer realmente ver a manifestação do Filho em sua vida? Você quer realmente viver esse princípio da legalidade de relacionamento de pai, filho, filho e pai? É necessário amá-lo de todo o coração. É necessário, irmãos, nós colocarmos Deus como nosso Pai em primeiro lugar em nossas vidas. É necessário nós trazermos a existência deste amor para impetrar em nossos corações e para derrubar as fortalezas da rejeição, da amargura, do medo, do preconceito. É necessário nós buscarmos de Deus um batismo de amor para nós aprendermos a lidar com este amor do Pai. E para nós exercermos o nosso papel de pai aqui nessa terra, é necessário nós entendermos que para nós sermos pai, um dia alguém foi o nosso pai.
É necessário nós amarmos e perdoarmos. É necessário nós sermos curados para nós curarmos. Eu quero te pedir em nome de Jesus que você lute para não se repetir o mesmo ciclo da ferida do passado. Se você não teve um pai que foi amoroso, um pai que te amou, que cuidou de você, ou talvez você não tenha nem o nome de um pai, mude o quadro dessa situação. Porque você hoje já não é mais um filho bastardo, você tem um pai. Deus é o nosso pai. Deus é o que nos guarda, o que nos ama. E Jesus, ele é o caminho que nos leva a este Pai. João 14,6 diz: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, você esteja me ouvindo hoje, você nunca teve uma decisão de um relacionamento. Hoje, entregando a sua vida a Jesus, chamando e convidando para habitar com você, para que o Espírito Santo faça morada no teu ser, e que a tua alma seja restaurada, e que você aprenda a se relacionar com este Pai, e a viver e a experimentar este grande amor, que é o amor de Deus. E Jesus é o nosso irmão. É o caminho que nos leva a este amor. Ele expressou, ele atraiu este amor do Pai quando ele esteve aqui nessa terra. E ele ensinou e mostrou que esse relacionamento é possível. Mas ele disse que ele iria voltar para o Pai. Mas iria enviar o Espírito Santo, o Consolador, aquele que nos levaria, aquele que iria interceder por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós nem sabíamos ou nem sabemos orar como convém. Paulo escreveu isso em Romanos 8, 26. E Jesus, ele fala muitas vezes, todo o tempo ele levou, ele direcionou, ele apontou os seus discípulos para o Pai. E ele os advertiu dizendo: o Consolador vos ensinará, vos guiará e vos fará lembrar de todas as coisas. Ou seja, sempre Jesus estava dizendo: há um amor tão grande que eu quero que vocês entendam, eu quero que vocês aceitem, eu quero que vocês vivam, eu quero que vocês busquem, eu quero que vocês sejam contagiados por este amor, que é o amor do Pai. E eu quero orar por você, para que esse amor entre de forma sobrenatural na sua vida. E talvez você que está me ouvindo, você nunca tenha tido uma decisão séria de entregar a tua vida ao Pai, em chamá-lo verdadeiramente Pai, meu Pai, e saber que um dia nós seremos como Ele, ou estaremos com Ele na glória. Essa certeza você tem que ter. E essa certeza é só através de Jesus, que é o caminho que nos leva ao Pai. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, Pai, por este grande amor que tu nos amaste, por essa bondade que o Senhor liberou sobre nós, por essa graça salvífica, libertadora, restauradora. Eu te louvo, Senhor, porque nós somos pais. Eu sou pai e sei o quanto eu amo meus filhos. Mas isso não chega nem um milésimo perto do amor que tu tens por mim. Eu quero te pedir, meu Pai, que o teu Espírito fale aos corações
cure os feridos, restaure aqueles que estão desesperançados e traga alento a esse coração que precisa deste amor. Oh, meu Deus, manifesta a tua glória sobre a vida do teu povo. Venha o teu reino nesta família, venha o teu poder neste lar. Restaura este pai ferido, este filho magoado. E venha, Senhor, trazer cura e restauração. Aqueles que estão dizendo, eu quero encontrar este pai, eu quero ser filho, eu quero ter este amor sobre mim. Toma-os agora, Senhor. E escreve os seus nomes no livro da vida. Manifesta o teu poder, Senhor. Eu oro pelo Ministério Rocha, oro pelos pastores desse ministério, oro pelos líderes, oro pelas famílias, oro pelos filhos, oro pelos pais nesta hora. Que o teu Espírito os encontre e que o amor do Pai inunde esses corações. Batiza-os com este amor e que essa graça salvífica e poderosa possa enchê-los de tal maneira, Senhor, que os teus filhos entendam a cada dia a bondade e a misericórdia do Senhor. Toma-os em tuas mãos, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Aleluia. Filipenses 4:20 diz: ora, o nosso Deus e Pai seja dado glória para todos sempre. Amém. Que o amor de Deus te alcance, que a graça do Pai te sustente, que os braços eternos do Pai te abracem e te leve para um lugar de segurança, de paz e de amor. Deus abençoe. Um grande abraço.